E a gente segue com entrevista neste dia celebrativo, neste dia de reflexão também e de profissão de fé, né? Afinal de contas, é o Natal e nós estamos recebendo aqui no estúdio o arcebispo da Arquidiocese de Campo Grande, Dom Dimas Lara Barbosa, a quem a gente agradece a gentileza de nos atender. Um bom dia, Dom Dimas. Bom dia, e sou eu que agradeço por essa oportunidade. Dom Dimas, a gente tem aqui alguns assuntos que a gente gostaria de conversar com o senhor, né? Até para levar mais ainda a informação à nossa população, do trabalho que segue sendo realizado neste ano de 2024, mas também já de olho em 2025, né? Em 2025 já chega com uma novidade, né? O Jubileu Ordinário de 2025. A Arquidiocese de Campo Grande tem uma programação especial, mas eu gostaria que o senhor explicasse, o que é esse jubileu ordinário? Então, já fazem muitos séculos Uhum. que a igreja celebra. No início era algo mais espaçado, de 200 em 200 anos, depois de 100 em 100, e 50 em 50, e mais recentemente, a cada 25 anos, se celebra, então, o mistério da encarnação. Em 2025 anos do nascimento de Jesus, portanto, 2025 anos do mistério da encarnação. Então, o que nós queremos celebrar em primeiríssimo lugar é isso. Para o ano que vem, se acumulam outras celebrações, né? Por exemplo, será 1700 anos do Concílio de Nicéia. O Concílio de Nicéia aconteceu no ano 325 e foi na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, quando a igreja enfrentou um grupo liderado por um monge chamado Ário, daí o arianismo, que negava a divindade daquele que se encarnou em Maria, né? O verbo que se encarnou em Maria seria uma criatura, não seria Deus. Mas aí o Concílio de Nicéia vai trazer, inclusive, a expressão que a gente usa até hoje no credo, né? Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. E celebramos também os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Por isso que a campanha da fraternidade do ano que vem vai ser sobre ecologia integral, mais uma vez. Olha só, né, o senhor já antecipa então para a gente a campanha da fraternidade, mas Dom Dimas, esse jubileu ordinário, ele tem um tema também, né? Peregrinos da Esperança. Ah. Foi esse o tema que o Papa Francisco escolheu. E nesse sentido, como ele vai ser trabalhado? De que forma ele deve chegar aí nas comunidades? Muito intenso o ano que vem. Prevê bastante atividades. Então, nós escolhemos 7 igrejas para serem destinos de peregrinação. O santuário, em primeiro lugar, a Catedral, o Santuário Perpétuo Socorro, o Santuário da Adoração Perpétua, o Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bandeirantes, Santuário de Santo Antônio de Terenos, a Paróquia Nossa Senhora da Abadia, dos Altos da Afonso Pena, e o Santuário São Judas Tadeu. As paróquias todas, durante o ano, vão escolher uma dessas igrejas para fazer uma peregrinação, e ali vai haver toda uma catequese. Depois nós queremos celebrar com diversas categorias, né? Nós vamos ter o jubileu dos estudantes, dos comunicadores, do agro, dos universitários, dos professores, dos operadores do direito, dos agentes de segurança e por aí vai, né? Queremos nos encontrar com cada uma dessas categorias. Então, acho que vai ser um ano bastante legal. Uhum. E essa abertura do jubileu ordinário, ela acontece ainda este ano, né, Dom Dimas? O Papa, ontem, né, ele Uhum. abriu a Porta Santa lá em Roma, Uhum. mas ele mesmo convidou a que todas as igrejas do mundo fizessem a abertura no dia 29. Aham. Então, no Próximo dia 20, domingo, próximo então. domingo, nós vamos começar uma caminhada saindo às 16 horas da Paróquia São José,
ali na Pedro Celestino, e cruzamento com a Dom Aquino, e de lá nós iremos em procissão até a catedral. E lá nós teremos a missa solene de abertura do ano jubilar. Uhum. O senhor falou, né, da abertura da basílica, no Vaticano. O que que significa isso, essa abertura da porta da Santa Basílica de São Pedro? Então, existe uma determinada porta das entradas, Aham, tantas da Basílica de São Pedro, que é conhecida como Porta Santa, e que os papas abrem justamente no esse início dos. simbolismo. É só um simbolismo de a Aham, igreja que se abre, aham, né? Aliás, as próprias diretrizes da CNBB usam a imagem da casa, uma casa de portas abertas, e no duplo sentido, de acolher quem está fora e de enviar quem está dentro em missão. Então, eu acho interessante uma tradição que foi se criando, sim. e tem várias outras entradas, mas aquela fica restrita só para o ano jubilar. Tá certo. E no próximo domingo, então, aí essa abertura simbólica também local. É, quando nós tivemos o ano extraordinário da misericórdia, então havia também essa orientação de termos portas santas em cada diocese. Aqui em Aham. Campo Grande nós tivemos 3 portas santas: na Catedral, na Perpétuo Socorro e no Santuário de Adoração Perpétua. Esse ano não haverá portas santas, mas haverá essa caminhada e haverá as peregrinações aos santuários. Dom Dimas, o ano de 2024, né, a gente está num dia hoje muito simbólico, né, dia de Natal, dia de celebração, as famílias estão reunidas e um dia de reflexão também, né? Passando um pouco a limpo esse ano de 2024, nós enfrentamos também situações graves aqui no estado, né? Situações como, por exemplo, os impactos climáticos, né, os incêndios florestais, também os conflitos por terra. Como é que a igreja tem acompanhado esse tipo de situação? Nós sempre nos preocupamos, como eu disse antes, o tema da campanha de fraternidade do ano que vem será ecologia integral, mas já será a 7ª vez que a igreja traz esse tema para reflexão. Acho que o primeiro deles era justamente preserve o que é de todos. E o Papa Francisco, é mais um jubileu, né? Estaremos celebrando os Uhum. 10 anos da Laudato Si, que é a encíclica do Papa, baseado justamente no Cântico das Criaturas, sobre o tema da ecologia. E ecologia integral, que abrange não só o verde, mas toda a vida no universo e, naturalmente, além do ser humano, a vida dos animais, a vida das plantas, a vida, enfim. Tudo isso deve levar os católicos a uma consciência da sua corresponsabilidade no que diz respeito. O termo casa comum me parece muito adequado. O planeta é a nossa casa comum e cuidar da casa comum é um dever de todos. E isso é impressionante como que tem consequências na vida. Por exemplo, é inadmissível como que em Campo Grande ainda existem focos de lixo jogado na rua. Existem certas áreas em que às vezes quase não dá para passar de tanto lixo que é jogado na rua. Isso é um descuidado da casa comum muito grande, né? Agora, ainda mais grave são as pessoas que ateiam fogo por fins escusos. Eu sei que já aconteceu um acidente aqui mesmo em que ah, havia a intenção de usar o incêndio de forma controlada, mas ele fugiu do controle e a partir daí correr atrás do prejuízo é sempre muito Aí a difícil, né? catástrofe já está Já está instalada. instalada, exato. Eu sei que muita gente boa se apresentou como voluntário, inclusive, nessa tentativa de apagar os incêndios. Mas o que nós queremos é que cada vez mais, não só os católicos, mas todas as pessoas de boa vontade assumam para si essa ideia, cuidar da casa Uhum. comum.
A igreja tem feito esses manifestos, chamando também as autoridades a refletir em relação a esses assuntos, Dom Dimas? Sobretudo a CNBB. A CNBB, com muita frequência, emite notas sobre temas específicos, quando a vida humana, a dignidade da pessoa humana estão em jogo, quando a ética está em jogo, então, sim, a CNBB se manifesta. E a gente repercute, né, aquilo que é feito em nível nacional. A gente também acompanha aqui com uma atenção, né, e tensão também, a questão dos conflitos por terra. Mato Grosso do Sul tem aí uma população indígena, mas também os conflitos por terras envolvendo outras populações, né, muito grande. Como é que o senhor tem acompanhado esse tipo de desdobramento aqui no estado? Desde que eu cheguei aqui, eu percebi uma diferença muito grande, falando especificamente dos conflitos indígenas, né? Muito grande daquilo que eu estava acostumado a ver quando estava em Brasília, por exemplo, em determinadas regiões da Amazônia, aonde havia realmente grileiros, poceiros que chegavam metralhando, etc., né, matando. E aqui o que aconteceu foi um erro histórico gravíssimo, quando dos tempos ainda do Mato Grosso I, em que o governo do estado licitou terras indígenas a fazendeiros bem intencionados que aqui vieram, construíram a sua vida, sua história, e alguns estão instalados já há mais de 40, 50 anos, né? Só que com a nova Constituinte, em 88, as terras indígenas são declaradas terras da União e elas não podem ser indenizadas. E aí surgiu um impasse histórico muito, muito grande, porque, por um lado, os povos originários reivindicavam as suas terras, por outro lado, os fazendeiros reivindicavam também o fato de que eles não invadiram, eles vieram porque foram quase que convidados, Aham. né? E realizaram benfeitorias também depois, né? E na realidade não era permitido que eles recebessem indenização nenhuma, eles teriam que deixar as Uhum, terras. A única indenização, talvez, justamente pelas benfeitorias, mas uhum. pela terra nua, não. E agora, esse ano, chegou-se a um consenso que já vinha sendo tratado há mais tempo, desde os tempos do governador Razambuja, de um mecanismo legal de indenização daqueles fazendeiros que efetivamente concordassem em deixar suas terras. Tivemos esse caso recente lá em Antônio João, que foi homologado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e parece que querem repercutir em outras áreas do Estado. Acordo considerado histórico mesmo, né, Dom Um Dimas? acordo histórico, certamente não é nem de longe o pleito dos fazendeiros, Sim. porque não se pagou o valor de mercado, até onde eu saiba. Mas é melhor do que sair sem nada, né? Como era previsto antes. Uhum. Os 2 lados acabaram sofrendo bastante, né, Muito. impactados por esse tipo de desenrolar, eh, das questões mesmo fundiárias, né, Dom Dimas? Pois é, a Constituição, ela diz que em 5 anos era o prazo que era dado para o governo demarcar todas as terras indígenas. Quantos já se passaram, isso não foi feito. Quer dizer, nós vivemos num sistema inconstitucional muito flagrante. E aí todos acabaram sendo penalizados, né? Porque é evidente que se os fazendeiros já soubessem desses riscos quando eles decidiram comprar suas terras, não teriam feito, né? Mas, infelizmente, foi uma sequência de erros que acabou machucando muita gente. Dom Dimas, bom, além disso, né, passando ainda a limpo esse ano de 2024, teve notícia boa também, né? A gente está falando aqui eh, das situações mais delicadas, mas este ano nós soubemos que Carlos Acutis será canonizado em abril de 2025
Ele é italiano, mas o primeiro milagre foi aqui no estado. Como é que o senhor recebeu essa notícia da canonização de Carlos Acutis e ainda tendo, essa repercussão do milagre aqui no estado? A verdade a gente já esperava, porque eu fui pessoalmente a Roma levar o relato do milagre quando ele ainda ia ser beatificado. Lá eu pude conhecer a sua mãe, não conheci o pai. Mas quando nós entregamos, né, para o dicastério da Causa dos Santos, que é o escritório, digamos assim, lá do Uhum. Vaticano, que trabalha justamente com as canonizações, eu ganhei de presente eh, um livrinho, que ia ser dado ao Papa Francisco. Estávamos celebrando na época o Sínodo da Juventude. E eu ganhei o livrinho antes do Papa, em que eh, eram apresentados mais de 70 crianças, adolescentes e jovens que passaram já por aquele dicastério em processo de beatificação ou de canonização. A beatificação veio logo, mas aqui em Campo Grande mesmo já aconteceram vários outros milagres que também enviamos para Roma, bem mais até expressivos do que aquele primeiro. E Quantos, Dom Dimas? atualmente eu já não sei mais dizer, mas pelo menos os outros 3 Olha eu só. sei. E já faz algum tempo que eu não Aham. mergulho nisso. E começaram a pipocar milagres no mundo inteiro, né. Na realidade, Carla Acutis não é uma devoção brasileira, Uhum. ela é algo que, de uma forma muito impressionante, se espalhou. Uhum. E a gente pode dizer que Carla Acutis repete um pouco aquilo que foi São Domingos Sávio, né, no sentido de ele ter também os seus 3 amores, né, a Eucaristia, Nossa Senhora e o Papa. É uma pessoa muito dedicada. E quando, o ano passado, os bispos de Mato Grosso do Sul, fizemos a visita chamada Ad limina, a visita que a gente faz de tempos em tempos ao Papa e aos dicastérios da Cúria Romana, nós fomos em peregrinação a Assis e lá pudemos celebrar, e eu até presidi a missa, na igreja, a Chiesa del Spogliamento, a igreja do despojamento, que é no local onde São Francisco se despe diante do Aham. bispo, né? E o corpo de Carla Acutis está ali. E, curiosamente, a igreja era confiada a um padre brasileiro e a uma religiosa brasileira também. E eu pude partilhar com eles aquilo que a gente viveu aqui. Então os brasileiros, além de estarem envolvidos no primeiro milagre, também estão envolvidos nessa vigília do corpo? Não, ali no é uma paróquia Uhum. confiada Sim. a uma congregação e, no momento, é um padre brasileiro que está lá, né. Não é confiada aos Aham, brasileiros, né. sim. Não, mas é a coincidência, Sim, né, de sim. que hoje, tem esse envolvimento brasileiro muito de perto aí, em relação a Carlos Acutis. Dom Dimas, até pelo momento social que a gente vive, né, esse seria um santo que estaria muito ligado com a juventude, né, muito jovem, e além disso, com um momento social muito mais voltado para a internet, né. Sim. Inclusive, Carlos Acutis tem sido chamado pelo influencer da santidade. Como é que o senhor recebe isso, né, e o que que isso significa? É, um jovem conectado. Eu costumo dizer para o nosso povo que a gente está acostumado a pensar no santo como uma espécie de extraterrestre, né. Até algumas imagens de santos mostram com os olhos, assim, tão quase que virados, que não parecem ser seres desse mundo. Mas os santos viveram as nossas vicissitudes e viveram a nossa realidade. São João Paulo II era um atleta e um ator, né, diga-se de passagem. E, inclusive, uma vez ele esquiando foi tão longe que surgiu, atravessou a fronteira da Polônia, né, e foi pego pela polícia do outro país. Eh, Viveu o comunismo. E Carlo Acutis, um jovem que viveu a realidade da sua juventude como um jovem conectado
e não por isso deixou de ser santo, né? Pelo contrário. Dom Dimas, mais uma vez, muito obrigada pela gentileza de nos atender. A gente falava sobre a canonização de Carlos Acutis, né? E falando dessa questão geracional mesmo, o senhor acha que também essa questão de ser um santo muito jovem, dessa atualidade, acaba, de alguma forma, influenciando a renovação dos fiéis em todo o mundo? Eu não tenho dúvida de que os jovens estão descobrindo também o caminho de santidade. Eu mesmo já participei aqui no Brasil da beatificação de Albertina Berkenbrock, lá em Tubarão, e depois de Adilo Daron, que é um coroinha, em Frederico Westphalen. E assim também em vários outros lugares do Brasil, jovens, rapazes e moças, estão sendo reconhecidos como santos. E eu vejo que mesmo aqui em Campo Grande, que surgiu o movimento Carlo Acutis, né? Que apostolado Carlo Acutis, melhor dizendo, que tem uma eficácia muito bonita. E o que chama atenção a mim é que Carlo Acutis ele não não tem a simpatia apenas dos jovens, mas também de muitos adultos, justamente pela simplicidade da mensagem dele. Por exemplo, lá em Assis mesmo eu ganhei um livrinho, se compara muito Carlo Acutis com Francisco de Assis. E o livrinho se chamava Carlo e Francesco, parecidos, mas originais. E Carlo Acutis dizia muito que as pessoas começam originais e muitas terminam como fotocópias. Mensagem simples, não tem grandes altitudes teológicas, mas essa e o exemplo de vida dele são muito convincentes. Lá perto de casa tem um condomínio que se chama Carlo Acutis. Olha só. Dom Dimas, pensando um pouco nessa questão também do nosso momento social, o caminho de santidade hoje ele é mais desafiador do que ele já foi ao longo da história ou não? Sempre será um desafio. É uma coisa interessante que antes de Jesus, santidade era sinônimo de separação. Quando se diz que Deus é o santo, 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 no Antigo Testamento, significa que ele é o totalmente outro, o da montanha, o altíssimo, portanto, o transcendente, o inatingível. Jesus traz uma santidade que beija o pó da terra, né? Literalmente. No horto ele caiu e beijou o pó da terra. E Jesus não tinha medo de se contaminar na sua convivência com leprosos, com prostitutas, com publicanos, pessoas de má fama. E essas mensagens são eternas. E hoje, como antes, né, existem pessoas que mergulham de cabeça nessa imitação de Cristo. Hoje nós temos muitos mártires. Talvez um pouco menos no Brasil, mas basta ver a nossa não tão vizinha assim, Nicarágua, onde muitos padres foram torturados, presos, cristãos, expulsos, né, do país por professarem a sua fé. Tivemos, acho que ninguém se esquece de cenas como aquelas do Estado Islâmico, de padres sendo crucificados e pessoas sendo degoladas. Mas em muitos outros lugares, África, China, as pessoas são, sim, perseguidas por causa da fé. E hoje existe, de novo, o desafio da internet, né? Porque você pode literalmente linchar uma pessoa da noite para o dia, com inclusive simulações, inteligência artificial e tudo mais. Então, nesse sentido, sim, temos desafios que são muito próprios da nossa época. Difícil dizer se são maiores ou menores do que em outros tempos, né? A profissão de fé, né? E aí cada um tem a sua
a sua espiritualidade, a sua religiosidade, né? Mas buscar este caminho, né? É sempre um desafio, né, Dom Dimas? Sim, eu digo que quem melhor expressou, definiu sem querer o que é santidade foi o Padre Zezinho. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Isso é ser santo. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. Nesse dia de Natal, né? Para nós é muito simbólico ter a presença do Senhor aqui pelo segundo ano consecutivo, né? E a gente fica muito feliz do Senhor aceitar o nosso convite mais uma vez, agradecendo. Eu gostaria, inclusive, de pedir, né, para que o Senhor deixasse uma mensagem de Natal, né, para as famílias. Muita gente nos acompanhando no dia de hoje. Muito obrigada, Marileda. Um bom dia para você, nossa querida ouvinte, mandando aqui o recado dela, né? Está dizendo assim: obrigada, Dom Dimas, obrigada, Padre Marcelo Tenório, também Gerson Vassolfi, um bom dia para você, passando o Natal em família e nos acompanhando também. Então, é sempre muito bom saber que vocês estão aí do outro lado. O Jamison também passando por aqui e nos acompanhando, Dom Dimas, de Nossa Senhora do Socorro, no Sergipe, ou seja, né, as ondas do rádio potencializada por esse poder da internet, né, que leva a informação, mas hoje também a mensagem do Dom Dimas. Dom Dimas, então, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de Natal para todo mundo que está nos escutando no dia de hoje. Então eu vou repetir um pouco o que eu já disse no ano passado e que eu tenho procurado transmitir sempre que eu posso. O Natal não é simplesmente a festa de aniversário do Menino Jesus. Natal é a festa da dignidade da pessoa humana. Nós somos tão sagrados que Deus quis ser um de nós. Em Jesus, Deus quis ser um de nós. Nós somos o que Deus quis ser quando Ele quis ser alguma coisa fora dele mesmo. E isso nos torna realmente grandiosos. Deveríamos ter essa consciência. Em primeiro lugar, com relação a nós mesmos, e também depois em relação ao outro. Sempre brinco com as pessoas: parabéns, fiquei sabendo da novidade. Que novidade? Não é você que é princesa? Eu? Sim, você não é filha do rei? Aí as pessoas caem a ficha: é verdade, eu sou princesa, eu sou príncipe. Mas seria tão bom se a gente tivesse essa consciência assim: eu sou filho do Altíssimo e bom Senhor, como dizia São Francisco. Então eu quero desejar às nossas famílias um santo e abençoado Natal e que o ano que vem nós possamos viver realmente como peregrinos da esperança. E a esperança não decepciona. Amém. Dom Dimas, hoje a programação do senhor continua intensa, né? Como é que vai ser o dia do senhor? O senhor vai ter celebração? Vou ter, hoje eu celebro. Não, hoje o dia até que não está tão intenso assim. Vou fazer uma série de visitas, sim. E à noite eu celebro na catedral, se Deus quiser. Só reforça o endereço, Dom Dimas, para quem de repente e o horário também. A missa 19, Catedral Nossa Senhora da Badia, Paróquia Santo Antônio, ela fica na Travessa Lídia Baís. É uma travessa curtinha, chegando lá. Calógeras, fica de frente para Calógeras também, cruzamento com a Lídia Baís. Perfeito, então tá aí o convite para você que de repente neste dia de Natal pode também acompanhar essa celebração no dia de hoje com Dom Dimas. Dom Dimas, mais uma vez, muito obrigada. Um bom dia para o senhor. Eu que agradeço e bom dia a todos.